Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que linda oração que antecede esta nossa reunião da educação da vida, não é? A existência única do bem e a inexistência do mal que parece existir, mas não existe. E justamente hoje nós vamos, dentro da nossa reunião, estudar sobre a educação que transforma. E um dos pilares fundamentais da educação da vida, preconizada pela Seiichi Noye, é a verdade de que somente o bem é a existência verdadeira. E tudo que se manifesta como um mal é uma manifestação, não é existência, não é verdade, por isso vai desaparecer, né? Não tem existência real, por isso é falso, não devemos nos apegar com as aparências, nos preocupar com as aparências, não é? Então, hoje justamente o nosso tema vai percorrer sobre esta essência, né, do ensinamento da Seiichi Noye, nessa verdade da existência única do bem. E quem prega, né, essa existência única do bem é justamente nós da Seiichi Noye, quando falamos principalmente da educação da vida. Então, sejam bem-vindos à nossa reunião da educação da vida da semana e agradeço profundamente sempre a sua presença, agradeço que você compartilhe esse vídeo, que você deixe um like, não é? Que você se inscreva no canal do YouTube da Seiichi Noye. E assim, então, a gente, através do seu apoio, vamos divulgar cada vez mais este ensinamento homem, filho de Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Nós estamos abrindo aqui uma série de reuniões, são 4 reuniões, onde nós vamos falar da transformação, do renascimento através da verdade. Então, nesta primeira reunião, é a educação que transforma. Nas próximas reuniões, nós vamos tratar sobre o transforme-se, libertando-se do medo, transforme-se manifestando sua individualidade e transforme-se conectando-se de forma consciente. Ok? Então hoje começa a transformação através da educação da vida e nós vamos estudar essas transformações, né, em vários aspectos da nossa vida e eu tenho certeza que ao final dessas 4 reuniões nós vamos compreender bem, não é, como é possível nós nos transformarmos através da verdade e alcançarmos uma nova visão de
de Deus, da vida, do mundo, do ser humano. Você que é professor, professora, de si próprio, de seus alunos, você que é pai, mãe, né? Educador de toda sorte, de todos aqueles, né, que vivem ao seu redor e que recebem, então, a influência dos seus pensamentos, dos seus cuidados, da sua educação. Ok? Para tanto, nós vamos utilizar hoje 3 livros da Seichanoye, né? Reconstruindo a Vida Humana, de autoria do nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, que é o iniciador da Seichanoye, também, né, do nosso sagrado mestre, o livro Viver Junto com Deus, a Verdade em 365 Preceitos, e, por fim, A Educação do Filho de Deus, volume 1, do nosso querido professor Keio Kanuma, que ele é doutor em educação. E no final da nossa reunião, nós vamos encerrar com uma prática. Essa prática é uma prática mais reduzida, né? É a prática da recitação da imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Né? É uma prática que a gente faz após a palestra, por isso então ela é um pouquinho mais reduzida, né? E é uma prática grandiosa para a gente fixar todo o ensinamento que nós vamos estudar agora, né? Da existência única, da imagem verdadeira da vida, que é perfeita e que é harmoniosa e que está dentro de você. Tá bom? Então, muito obrigada. Iniciamos com o livro Reconstruindo a Vida Humana. Aqui, logo no seu prefácio, né? Está escrito o seguinte: vivemos uma situação contraditória em que não se consegue vencer a pobreza por mais que se trabalhe. E para defender a paz, a população de um país precisa lutar entre si. Esta é, sem dúvida, a situação da humanidade que foi expulsa do jardim do Éden. Olhando para a direita ou para a esquerda, só vemos lutas e mortes. Então, a gente vive uma sociedade assim bem contraditória, não é? Mas aqui existe um caminho para evitar isso, que consiste em abandonar o fruto da sabedoria humana e viver em contato direto com a árvore da vida. Então, são citações que nós temos na Bíblia Sagrada, não é? Quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós dizemos, né, que é o fruto da sabedoria humana. Até então, né, simbolicamente descrito na Bíblia Sagrada, Adão e Eva representando então o homem e a mulher da imagem verdadeira, eles viviam norteados pela sabedoria de Deus. E Deus ordenou que Adão não comesse do fruto da árvore da sabedoria humana, e assim está na Bíblia como a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? Significa você tomar conhecimento da dualidade, né? Até então, Adão e Eva, novamente dizendo, simbolicamente, né, na Bíblia, representa o homem e a mulher da imagem verdadeira, o homem, imagem e semelhança de Deus, como está em Gênesis, capítulo 1. Este homem e mulher da imagem verdadeira, eles acreditavam numa única força, que é a força do bem, né? Então, eles viviam no paraíso, no jardim do Éden, onde estava tudo muito bom, né? Como está também descrito no Gênesis capítulo 1. Ao final da criação de cada dia, Deus afirmava, está tudo bom, e viu que era bom, e viu que era bom, e finalmente ele declarou, né, olhando para toda a sua criação, está tudo muito bom. Isso significa estarmos no mundo da imagem verdadeira e sermos regidos pela sabedoria divina, que reconhece essa perfeição, essa harmonia, né? Este paraíso. Mas quando então Adão comeu do fruto da árvore da sabedoria humana, ou seja, o fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso também é uma simbologia
que descreve o seguinte: quando você deixa de acreditar nessa sabedoria divina e começa a acreditar na sabedoria humana, né, que vê a dualidade, né, e reconhece a dualidade, que são manifestações, você é expulso do paraíso. Quais são as dualidades né, estão aqui manifestadas no mundo fenomênico e que a gente se ilude achando que são verdadeiras? A pobreza e a riqueza. Isso é dualidade. Existe pobreza? Não, só existe a riqueza. A riqueza é a criação de Deus. Outra dualidade, a saúde e a doença. Existe a doença? Não. Por que não existe? Porque não é criação de Deus, então não existe. Mas, quando o homem reconhece, né, olhando, captando pelos 5 sentidos a doença na sua vida, no seu corpo ou nas outras pessoas, não é? E aí significa que ele acabou de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a árvore da dualidade, a árvore da sabedoria humana, que é falha, né? Que é ilusória. Então, dessa forma, a gente vive nesse mundo das contrariedades quando a gente reconhece as contrariedades. Ou seja, aqui e agora eu posso voltar a viver no paraíso. Quando eu reconhecer que somente o bem é a existência verdadeira, que somente a saúde é a existência verdadeira, a riqueza é a existência verdadeira, o homem filho de Deus é a existência verdadeira. Né? Então, aqui está descrito, na verdade, depois a gente vai ver com mais detalhes, mas o primeiro princípio fundamental da educação da vida, que é essa educação que liberta o ser humano da ideia da dualidade e faz com que o ser humano volte à ideia original do Jardim do Éden, né? Da existência única do bem, da provisão infinita. Adão e Eva não sentiam falta de nada, mas quando come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele começa a sentir falta da roupa e aí ele tem que se esconder. Né? E eles se escondem lá com a vegetação. Por quê? Porque naquele momento está descrito de uma forma simbólica que quando a gente deixa de ver a existência perfeita de Deus e a gente começa a ver essas manifestações de dualidade, a gente começa a sentir carência. A gente começa a sentir falta. Então, Adão e Eva, que não sentiam falta de nada, começaram a sentir falta de se cobrir, falta de uma vestimenta, não é? E dessa forma, então, simbolicamente na Bíblia consta que eles foram expulsos do paraíso. Mas se você acreditar agora que você é filho de Deus, você voltou agora para o paraíso. Agora, se você acreditar que você é filho do pecado, sinto muito, você acabou de ser expulso do paraíso. Então, estar ou não do paraíso é o agora. Depende da sua fé, depende da visão que você tem de Deus, da criação de Deus, da vida de Deus que está dentro de você. Conscientizando-se dessa vida perfeita, você pode dizer que aqui, agora, estou no paraíso. Nós temos, né, seminários nas academias de treinamento espiritual da Seichanoye, né? Temos inclusive seminários de treinamento espiritual para educadores, né? Então procure saber, né, sobre esse seminário de educadores nas academias da Seichanoye, né? E participe desses seminários. E lá nas academias de treinamento espiritual da Seichanoye tem uma música que a gente canta muito. Muitas vezes nas reuniões da Seichanoye também, nas regionais, nas associações locais, tá? A gente também canta essa música. Vamos relembrar? A música é: aqui é o paraíso, eu sou filho de Deus, sou, tudo já melhorou. Tudo já melhorou, com certeza! Quem já foi na academia, frequenta as reuniões da Seichanoye, né? Lembrou bem dessa música, não é verdade? Nós afirmamos, aqui é o paraíso, tá?
Tá? Esse aqui é o paraíso significa estou consciente de que só existe Deus, só existe a criação perfeita de Deus, e estou aqui agora vivendo essa vida perfeita de Deus, tá bom? Então, nós acreditamos nesta única força, não em duas forças que se contrapõem, o bem e o mal, a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza, a harmonia e a desarmonia. Não, não cremos nesta dualidade. Estas dualidades são concernentes ao mundo fenomênico, que é manifestação. Manifestação do quê? Da mente humana, mas não da mente de Deus, não da criação perfeita de Deus. Nós acreditamos numa única força, essa força chama-se bem. Somente o bem é existência verdadeira, tá bom? Então, isso significa viver em contato direto com a árvore da vida. Essa árvore da vida também é citada na Bíblia Sagrada. Então, é esta árvore da vida que nós temos que comer o fruto. É desta árvore, a árvore da vida, a árvore da verdade. Jesus Cristo disse, sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, não é? Ou seja, só adentrando no mundo de natureza completamente diferente do mundo material, será possível evitar tudo que ele citou acima, né, o nosso mestre, das guerras, das pobrezas, das carências, não é? Muito bem. Significa que devemos nascer de novo. Nascer de novo, esse renascimento, nós estamos falando de transformação e ela está profundamente ligada a um renascimento. Eu vou renascer, esse renascer em Cristo, né? Esse renascer para a verdade da existência única do bem. É isso que nós devemos considerar como nascer de novo, essa nova consciência da existência única de Deus, da sua criação perfeita, do bem absoluto, que essa é a minha essência, é a sua essência, é a essência dos meus alunos, é a essência dos meus filhos, netos, sobrinhos, a essência de toda a humanidade, né? Jesus disse, não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo, né? Ao nascermos de novo, mudando o nosso conceito de vida e visão do mundo, conseguiremos levar uma vida feliz, em paz, sob a proteção das mãos misericordiosas de Deus onipotente. Então, esse nascer de novo, né? Nós não estamos falando o nascer da carne, mas o nascer do Espírito, tá certo? Agora, então, gostaria de passar aqui para o livro Viver Junto com Deus, outro livro grandioso do nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, tá? E fala também do renascer. Quando comemoramos a Páscoa, estamos falando deste renascer, não é? É o renascimento em Cristo, né? Então a Páscoa tem essa simbologia do renascimento e é o que nós estamos estudando então hoje, tá? Renascer é despertar da ilusão antiga que faz a pessoa pensar, sou filho do pecado, um ser impuro que carrega o pecado original e muitos outros pecados. Sou um mortal ordinário e pecaminoso. Olha, que ideia, né? Essa é a ideia de quem comeu o fruto da árvore da sabedoria humana, né? Que vê o homem como um ser carnal, que erra, que peca, né? Que adoece, que envelhece, que morre. Esse homem que passa por todas essas transformações e que tem muitas, né, dessas ações aí pecaminosas, ilusórias, é o que nós chamamos de homem fenomênico, de homem carnal, que é uma das manifestações do homem filho de Deus, mas é uma manifestação distorcida. Quem que distorce essa manifestação? Volto a falar. A nossa própria mente. A nossa própria mente que nos reconhece como seres imperfeitos e pecaminosos. Como a Chaitanya explica para nós o que vem a ser o pecado? Pecado é o encobrimento da nossa natureza divina. Então, todas as vezes que a gente encobre a nossa natureza divina, né, com pensamentos ilusórios, por exemplo, né, quando eu falo para mim mesmo, eu não consigo entender,
eu não consigo aprender, eu sou burro mesmo, eu não tenho jeito, né? Eu sou incapaz, eu sou infeliz, né? Nada dá certo para mim, não tenho sorte, né? Sou doente, né? Sou pobre. Todas essas palavras negativas que a gente fala para nós mesmos, ou que a gente pensa de nós mesmos, e todas essas palavras que muitas vezes a gente fala para o outro, ou percebe no outro, isso tudo é ilusão, isso tudo é fruto da nossa mente, isso tudo é encobrimento da nossa natureza divina. Tá? Então, nesse sentido, está correto você falar que você é um pecador, tá? Quando você fala, eu não tenho jeito mesmo, né? Eu nasci burro e vou morrer burro. Você acabou de pecar. Mas por que a Seitineia, ao mesmo tempo que fala que esse tipo de comportamento é um pecado, e também a Seitineia afirma o pecado não existe, será que não está contraditório? Não. Porque a Seitineia distingue muito bem o que existe e do que está manifestado. Quando você se enxerga como um ser pecador, sofredor, né, incapaz, você está manifestando essa ideia errônea, mas isso não é real. Então, quando você manifesta, você peca. Mas como o pecado não existe, né, não é criação de Deus, significa que por detrás dessas ideias errôneas, existe o Filho de Deus. Você até pode pensar que você é um fracassado, só que por detrás dessa ideia de que você é um fracassado, você é um vitorioso. Então, o pecado não existe porque você é originariamente isento de pecado, você é originariamente bom, você é originariamente filho de Deus. É essa visão que nós, educadores, temos que ter ao lidar com os nossos educandos, tá? É essa visão de que por detrás dessas aparências negativas de um aluno que não gosta de ir à escola, que não gosta de estudar, né, que é desobediente, que é rebelde, né, por detrás de toda essa aparência, que é hiperativo, né, por detrás de tudo isso existe um Filho de Deus e nós vamos deixar de pecar, ou seja, deixar de olhar esse fenômeno manifestado e começar a reconhecer o Filho de Deus nessa pessoa, tá? E a gente vai reconhecer, a gente vai extrair através do poder da palavra esse Filho de Deus e nós vamos ver então finalmente esse Filho de Deus se manifestando. Nesse momento que o Filho de Deus se manifesta, nós deixamos de encobrir a nossa natureza divina e a natureza divina do outro e nesse momento então nós deixamos de pecar, porque originariamente não somos pecadores. A gente só deixa de pecar, deixa de manifestar o pecado, porque originariamente nós não somos pecadores. Porque se nós fôssemos de natureza pecadora, a gente nunca ia conseguir deixar de pecar. E o homem filho de Deus não peca. O homem filho de Deus é vida perfeita, pura, saudável, capaz, inteligente e assim por diante. Tá bom? Então, se é possível eu deixar de pecar, se é possível Deus viver através de mim, né? Se é possível, pelo significado da Páscoa, eu renascer em Cristo, eu ter uma nova visão de Deus, de mim mesmo, da minha vida, né? E ter esse renascimento e ter uma nova vida, se é possível que isso aconteça, essa é a grande prova de que é porque originariamente eu já sou essa perfeição, por isso é possível que eu a manifeste. Tudo bem? Então agora eu já vou passar aqui para o livro Educação do Filho de Deus, volume 1, tá? Do nosso querido doutor em educação, professor Keio Kanuma. E aqui então ele diz na página 91, tá bom? Sobre os princípios fundamentais da educação da vida, tá? Bom,
Antes da gente continuar estudando, né, sobre esses princípios, eu gostaria de lembrá-los que todos esses livros que eu estou usando hoje na nossa reunião, você pode adquirir numa regional mais próxima da sua residência, tá? Aí, onde tem essa regional? Você pode entrar no site da Seichonoye, né? sni.org.br, que é o nosso lindo portal da Seichonoye, e lá então você vai ficar sabendo onde existe uma reunião da Seichonoye, né, mais próxima da sua residência. E lá você vai poder adquirir os livros da Seichonoye, além de ouvir palestras e tantas outras atividades que você vai fazer, tá? Também através da nossa livraria virtual, tá bom? A livraria virtual, aqui embaixo já vai passar aí o nosso endereço da livraria virtual da Seichonoye, e você também, através da livraria virtual, você vai poder entrar lá, né, e ver todos os livros que a Seichonoye tem, e você vai poder escolher o que mais você gostaria de ler no momento. Logicamente que hoje, né, eu recomendo a leitura desses dois maravilhosos livros, Reconstruindo a Vida Humana, Viver Junto com Deus, tá? E também do Educação do Filho de Deus, tá bom? Existe também, né, dentro do nosso grande trabalho da educação da vida, né, que a Seichonoye, ela tem um trabalho bem específico, né, da difusão da educação da vida, através da Associação dos Educadores da Seichonoye do Brasil, o qual no momento, né, eu estou como responsável desta Associação dos Educadores da Seichonoye do Brasil, tá? Então, uma das atividades, né, mais importantes que a gente faz dentro da nossa Associação dos Educadores é o ciclo de estudos da educação da vida. Tá? Dentro do ciclo de estudos da educação da vida, que são mais ou menos 8 a 9 encontros por ano, tá? A gente vai aprofundar em tudo isso que eu vim falando até agora, tá? Desses princípios fundamentais da educação da vida, que daqui a pouquinho eu vou entrar neles, mas eu já comecei a falar desses princípios utilizando os 2 primeiros livros, que é sobre esta visão, né, correta da vida de Deus e do ser humano, da existência única do bem, né? Dessa distinção que a Seichonoye faz entre o que existe e o que está manifestado. Tudo isso são os princípios da educação que você vai aprofundar muito, muito, muito mais através de rodas de conversa, tá? Através de palestras onde você vai poder participar com perguntas, através de trabalhos que você vai desenvolver, através de um memorial que você vai fazer da sua vida, tá? Então, olha, quem faz o CEV, Ciclo de Estudos da Educação da Vida, né, sai assim, expert em educação da vida, sai totalmente transformado, né? Realmente a nossa educação da vida transforma o ser humano, transforma a nossa visão de vida, né? E a gente sai transformado do ciclo de estudos da educação da vida, quando a gente, no primeiro ano, a gente começa a escrever a nossa vida desde a infância, é um trabalho fantástico, onde a gente se redescobre como um maravilhoso ser humano, filho de Deus, né? Que venceu tantas coisas. Olha que gostoso quando a gente põe no papel e a gente começa a perceber que os nossos pais foram vencedores, que nós também fomos, né? Quantas coisas grandiosas a gente conseguiu passar, vencer, ultrapassar, não é? E ao final desse ciclo de estudos da educação da vida, a gente vai apresentar um projeto de educação da vida, que você vai aprender a fazer, você vai construir, você vai fazer um projeto inédito para beneficiar o mundo, para beneficiar o seu lar, a sua escola, o seu trabalho, a sociedade, tá? Olha, quem faz o ciclo de estudo da educação da vida pode dizer que vai encontrar a razão de viver,
tá bom? Se você quer saber mais, aonde você pode fazer esse ciclo de estudos da educação da vida, que a gente tem tanto na forma presencial, quanto na forma virtual, e temos até na híbrida, né? Algumas aulas no presencial, algumas aulas no virtual, tá? Tem de toda forma para você fazer, né? Quer saber mais? Então, aí embaixo também vai ter aí o nosso endereço de e-mail, né? Que é o cev@sni.org.br, tá? Também tem um WhatsApp da nossa superintendência dos educadores da Seitineia do Brasil, que estamos super à disposição de você. O nosso WhatsApp é 11 50 14 22 53. Tudo isso está aí no rodapé, você vai copiando aí, tá? E escreva para nós, pergunte o que você quiser sobre educação, que a gente está disposto a te responder, tá bom? Com muito amor, com muito carinho, porque a gente sabe da sua grande missão, tá bom? Maravilha. Então, vamos lá? Para encerrar aqui a nossa reunião de hoje, depois nós vamos fazer uma oração, né, no final, mas antes disso, vamos ver essa educação que transforma, né, por esses princípios fundamentais da educação da vida. Então, o primeiro princípio, conscientizar a verdade única. O homem é filho de Deus, ou seja, ter correto conhecimento da natureza verdadeira do ser humano. O educador, seja ele professor, psicólogo, orientador pedagógico, né, orientador educacional, coordenador pedagógico, psicopedagogo, pai, mãe, avós, educador de toda sorte. Ele vai ser um grandioso educador, uma grandiosa educadora, se colocar em prática esse princípio. Todo homem é filho de Deus. Você, como educador, é filho de Deus. E o seu educando também é, tá? Então, conscientizar essa verdade que é única, é única. Não existe assim, não, há os homens pecadores e há os homens filhos de Deus. Não tem distinção. Jesus Cristo nos colocou nessa união. A Páscoa é para a gente relembrar, tá? Da condição que Jesus Cristo nos colocou no mais alto patamar, ao nos deixar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu. Se Deus é nosso Pai, o que nós somos de Deus? Filhos. Filhos de Deus, foi nesse patamar que Jesus Cristo nos colocou. Filhos de Deus, tá? Então vamos renascer na Páscoa? Vamos renascer em Cristo, com essa consciência, homem, filho de Deus, tá? Isso é ser um verdadeiro cristão, tá? É viver o Filho de Deus, condição que Jesus Cristo nos colocou, tá bom? Então esse é o primeiro princípio. Então você vai ministrar uma verdadeira educação se você partir desse princípio. Ele já é inteligente, o nosso aluno, ele já é capaz, né? Essas manifestações de não compreender, de ser rebelde, né? De não gostar de estudar, isso é manifestação, não é existência verdadeira, e o homem é filho de Deus, isso é a existência verdadeira. Então, por detrás de tudo isso está o homem, filho de Deus. Contemple esse filho de Deus. Então, aí entra o segundo princípio fundamental da educação da vida. Persistir no método de educar contemplando, segundo o qual manifesta-se aquilo que contemplamos. E despertar para a verdade de que o mundo tridimensional é manifestação da mente. Então, lógico, esse mundo aqui, né, das 3 dimensões, altura, largura, né, comprimento, então esse é um mundo tridimensional, é um mundo fenomênico, que nós chamamos, né, o mundo físico, né, também o mundo espiritual é mundo fenomênico, tá bom? Mas nesse mundo tridimensional, onde tudo é manifestação da mente, esse mundo é o que nós chamamos do mundo onde manifesta-se a mente humana, tá? Que muitas vezes é distorcida por ideias equivocadas que
foram colocadas, né, há milênios na mente humana, e como o subconsciente da humanidade é único, eu ainda hoje recebo as influências desse meu subconsciente, dessas ideias que estão gravadas no meu subconsciente, que é uma das camadas do meu subconsciente, é a subconsciência da humanidade. Então, essas ideias errôneas ainda estão no meu subconsciente, mas eu posso transcender. Eu posso substituir essas ideias por ideias verdadeiras, ou seja, o homem é filho de Deus, é perfeito, não é pecador, né? E vamos então contemplar esse filho de Deus dentro de nós e dentro da outra pessoa, enxergando por detrás desse mundo tridimensional o mundo real, tá certo? Esse é um grande exercício e esse é o segundo princípio fundamental da educação da vida. Qual é o terceiro? Viver acreditando que existem somente Deus e o bem. O fenômeno é apenas manifestação. Parece existir, mas não é existência verdadeira. O mal parece existir, mas não é existência verdadeira. Nossa, isso é fantástico! Não transforma, não é uma educação que transforma? Essa é a educação que eu estou apresentando hoje para você. A educação que transforma, a educação que afirma que somente o bem é existência verdadeira, que o mal, por mais que pareça existir, não existe. Tá? Então, um mau aluno não existe, um mau filho não existe, tá certo? Então, é essa consciência que eu tenho quando eu conheço essa verdade da existência única de Deus e do bem, tá bom? Então, se eu afirmar, se eu contemplar, né? Eu sou pedagoga, tá bom? Eu já tive uma escola de educação infantil, juntamente com a minha amada irmã, né, Rita de Cássia Baffioniche. Nós tivemos o Núcleo de Desenvolvimento Infantil Colibri. Neste Núcleo de Desenvolvimento Infantil Colibri, sabe como nós chamávamos os nossos alunos? De filhos de Deus. Então era Renato, filho de Deus, Rafael, filho de Deus, né? Janaína, filha de Deus, Bianca, filha de Deus, e assim por diante, né? Então, conhecer a verdade, mas também colocar em prática através da força da palavra. Filho de Deus, então, filho de Deus, vamos sentar, filhos de Deus, vamos lanchar, filhos de Deus, vamos brincar. Então, quando a gente evoca o Filho de Deus, quem se manifesta é o Filho de Deus. Certa ocasião, 2 alunos meus, né? Na verdade, foi um aluno primeiro veio até mim e falou para mim que o seu amiguinho tinha batido nele. Eu falei, ora, bateu em você? É, ele me bateu. Ele veio meio chorando, né? Dizendo que tinha, né, levado aí, né, um tapa de um amiguinho. E aí eu chamei esse amiguinho. Como na escola a gente sempre trabalhou a educação da vida, esses princípios, né, da educação única do Filho de Deus, né, da existência única do Filho de Deus, da existência única do bem de Deus, né, nessa natureza divina que transcende a matéria. A gente já trabalhava isso com as crianças, então era muito fácil, né? Quando ainda se manifestava algo que não estava condizente com essa educação, que, como eu falei, esse algo que às vezes se manifesta é porque ainda é reflexo do que está na nossa subconsciência, né? Universal, subconsciência da humanidade, que influencia todos nós, né? A gente tem que lidar com isso constantemente, tá bom? Lidar constantemente, isso é natural, é um exercício, né? Então, naquele momento eu chamei o outro amiguinho e falei, você bateu no seu amiguinho? Aí ele, bati. Mas você esqueceu que é filho de Deus? Ah, esqueci. Eles são muito sinceros, né? Ah, você esqueceu que é filho de Deus. Filho de Deus bate no amiguinho? Não. Ah, então vamos lembrar que é filho de Deus? E vamos abraçar o amiguinho? E na hora, então,
eles se abraçaram. Então é muito rápido. O homem é filho de Deus, sim. Muitas vezes esse filho de Deus não se manifesta. E qual o papel do educador? Né? É fazer com que esse filho de Deus volte a se manifestar. Tá bom? Reconheça que o aluno é filho de Deus, né? Chame esse filho de Deus dentro dele, dizendo, você é filho de Deus. E filho de Deus gosta de estudar. Vamos lembrar que é filho de Deus? Vamos estudar? É? Você é filho de Deus, né? E filho de Deus tem letra bonita. Então, uma vez também, uma mãe vendo, né, uma lição de casa da sua filha, né, essa mãe já conhecedora da educação da vida, né, preconizada pela Seitanoye, ao ver aquela lição de casa da filha, olhou para a filha e falou assim, filha, você é filha de Deus e essa letra não é letra de filha de Deus. Vamos fazer letra de filho de Deus? Capricha um pouquinho mais. Gente, então essa é a maneira, né, que o educador que conhece a educação da vida vai, entre aspas, eu diria, repreender a criança, mas é bem, né, entre aspas mesmo, vai reconduzir a criança na manifestação plena da sua natureza divina. Mas a gente tem que dar condições para essa criança. Como que eu vou melhorar se eu sou mal? Não é? Como que eu vou melhorar se originariamente eu sou pecador, né? Eu sou imperfeito. Não dá para melhorar. Mas quando você dá condição para a criança melhorar, dizendo, você é filho de Deus. E filho de Deus faz uma letra bonita. Então, por que você é filho de Deus? Se você se esforçar, porque é o que ocorre, né? O mundo de Deus, para que ele se manifeste nesse mundo tridimensional, exige-se esforço. Tem uma frase linda, né, que a educação da vida usa, que o nosso mestre Masaru Taniguchi nos ensinou, que é, o esforço cria o gênio. No mundo fenomênico, para que o gênio se manifeste, porque nós somos originariamente gênios, para que esse gênio se manifeste, exige-se esforço. Faz parte do mundo das manifestações. O esforçar-se, o estudar, o dedicar-se, o acordar cedo, a disciplina. A pedagogia da Seitanoye, a educação da vida da Seitanoye, ela não desconsidera nada disso. O acordar cedo, o estudar, o pesquisar, a disciplina. Tá bom? O esforço, a dedicação. Não é assim, eu sou filho de Deus, já sei tudo e pronto, posso cruzar os braços que o filho de Deus vai se manifestar. Não, isso é utopia, isso não existe. O mundo fenomênico exige esforço, exige dedicação, faz parte do mundo das manifestações, tá? Então nós temos que sim nos esforçarmos, só que a gente vai dar condição para que esse esforço dê frutos. Você é tão maravilhoso, vamos manifestar esse maravilhoso? Você é tão bom, por que você não está manifestando esse bom? Vamos manifestar? Então, quando a gente fala assim, né, você está dando condição para esse aluno, para essa criança, né, se manifestar, né, como um maravilhoso filho de Deus, tá bom? Vamos para o quarto princípio? Conscientizar o agora eterno que transcende o tempo fenomênico. O agora é tudo, não existe outro momento senão o agora. Tá? Olha que lindo esse princípio da educação da vida. Sabe, em outras palavras, o que significa? Que como só existe o agora, se você quiser ainda estudar, você que está assistindo essa reunião, fala, puxa, eu não sou educador, eu não sou professor, né? Mas de repente despertou uma vontade em você em estudar, né? Eu diria para você que só existe o agora. Vai estudar, vai estudar. Preletora, mas eu já tenho 70 anos, 80 anos. Você está aqui no mundo fenomênico é porque você tem missão ainda. Tá? Se você está aqui, você pode crescer. É crescimento infinito. A nossa vida é crescimento infinito. Ninguém falou que a gente cresce até os 50 anos e depois não cresce mais. Não, o crescimento é infinito. Tá? Então, se você quer estudar, o momento é agora, só existe o agora. Você ainda pode estudar, você ainda pode aprender muita coisa.
tá? Se quer voltar à escola, volte para a escola. Tá? Faça um supletivo, né? Curse, né? Essa educação maravilhosa, né? Seja de forma presencial, seja de forma virtual. Quer estudar na Seichonaye? Faça o CEV, o ciclo de estudos da educação da vida. Você vai se tornar mestre em educação, talvez sem nunca ter sentado num banco de uma faculdade, mas em educação da vida você vai ser mestre, tá bom? Então, estude, tá? Só existe o agora. Às vezes a gente pensa, nossa, meu aluno não tem jeito não. Só existe o agora, tem jeito sim, tá? Tem jeito sim. Agora pode ser o melhor momento para ele estudar, para ele se esforçar, mesmo que tenha repetido de ano, não importa. O momento é agora. A nossa educação só visa o agora. É esse agora, né, que é eterno, que é infinito. A educação da vida não fica pensando, se eu tivesse feito antes, né? Não, a educação da vida pensa no agora. Vamos fazer agora. Ainda dá tempo, né? Você é capaz agora, você tem força infinita agora, e agora é o melhor tempo para você procurar estudar, aprender e se desenvolver muito ainda na sua vida, tá bom? Pense isso de você, pense isso do seu educando, que você vai ver assim um progresso infinito, um progresso constante. Tá bom? Ainda temos muito tempo. Como dizia uma grande educadora norte-americana chamada Marva Collins, temos quilômetros a percorrer antes de dormir, tá bom? Então vamos lá, só existe agora, vamos nos esforçar agora, vamos aprimorar cada vez mais o nosso estudo na educação da vida, vamos renascer em Cristo, vivendo esse verdadeiro significado da Páscoa, que é esse renascimento para o Filho de Deus. Quando você desperta para a verdade, homem Filho de Deus, você está renascendo, tá? E esse renascimento vai ser eterno se você, né, constantemente reafirmar para si próprio, sou filho de Deus, sou filho de Deus, só existe o bem, só existe a imagem verdadeira, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. E agora, para fechar nossa reunião, nós vamos fazer uma prática justamente para afirmar a existência única desta imagem verdadeira, harmonia, perfeição, que é a nossa vida. Vamos vibrar? Vamos vibrar Deus na nossa vida com essa prática? É uma prática muito simples, é de repetição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição, tá bom? Então, se você puder nesse momento, fique em posição de oração, mão justaposta, olhos fechados, tá? E vamos acompanhar esta oração. Muito obrigado, muito obrigado. Prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seichonaye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Ainda em posição de oração, por favor. Seja nos permitido iniciar a partir desse momento a recitação Imagem Verdadeira, Harmonia, Perfeição. Visualizando a perfeição, você pode escolher agora para quem você quer oferecer. Pode pensar em você mesmo, pode pensar nos seus alunos, pode pensar em alguma pessoa da sua família, tá? Pense em alguém que você vai oferecer essas palavras que vão vibrar a vida de Deus nesta pessoa. No mundo de Deus, existe somente a perfeição, a harmonia. Não existe ninguém que esteja doente, não existe ninguém que tenha se acidentado, também não existe doença que possa atacar o homem, nem acidente que possa afetar o homem. No mundo de Deus, todas as coisas estão no seu devido lugar, de forma harmoniosa e perfeita. Desta forma, negamos firmemente o fenômeno e visualizamos somente a imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita.
ao recitarmos as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição, vamos então contemplar tão somente a imagem verdadeira da pessoa a quem dedicamos esta oração, visualizando o rosto saudável e sorridente, perfeito e harmonioso. Então, todos juntos, por favor, vamos recitar em voz alta, se for possível, se não mentalize, ok? Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ainda em posição de oração, por favor. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da prática recitativa. Pode abrir os olhos, por favor. Muito obrigada, muito obrigado. Assim, então, encerramos a nossa reunião de hoje da Educação da Vida, onde estamos falando sobre renascimento, sobre transformação, através de uma educação tão grandiosa, preconizada pela Seicho Noye, que é a educação da vida. Nós teremos, então, 4 encontros com esse tema de transformação. O próximo, então, vamos nos transformar, libertando-nos do medo, tá bom? Conto com a sua presença na nossa reunião. Inscreva-se no canal do YouTube da Seicho Noye do Brasil. Dê um like para nós, por favor. Compartilhe esse vídeo. Ative as notificações para você sempre receber aí, com antecedência, as nossas programações. E seja cada vez mais feliz, porque originariamente você já é. Muito obrigada, muito obrigada. Olá! Nós sabemos que todo educador, seja ele profissional da educação ou não, pode ser o pai, a mãe, um cuidador, traz no seu íntimo o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem você convive. Por isso, a gente fica constantemente à procura de soluções. Mas, mais do que soluções, o importante é encontrar e apreender o correto modo de educar. Sendo assim, meu amigo, eu te convido a conhecer o ciclo de estudos da educação da vida, carinhosamente chamado de CEV. O
CEV surgiu não só para atender as necessidades dos educadores, dos profissionais da educação, mas discutir essas questões que afligem a sociedade atualmente. Ao apresentar, estudar e aplicar a correta educação, a educação da vida, o CEV propõe uma verdadeira quebra de paradigma. Porque além de estudarmos a educação da vida propriamente dita, em profundidade, nós estudamos os pilares do ensinamento, onde se alicerça essa visão de mundo, essa visão de homem, essa visão de educação, e nós colocamos isso em prática e acompanhamos, aonde está sendo aplicada essa educação da vida. Discutimos em grupo, nos apoiamos. E primeiro olhando para nós mesmos, revisitando a nossa história, revisitando o nosso passado e depois aplicando a educação da vida no nosso cotidiano, que pode ser no âmbito pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente escolar, na comunidade. Então é justamente por isso que quem faz o CEV, assim como eu, a gente afirma que o CEV é transformador. E eu te convido a conhecer. Para quem é o CEV, gente? Não é só para o professor, não é só para o profissional de educação, mas também para todo educador, todo pai, todo avô, toda pessoa que acredita que através da educação é que nós podemos transformar a sociedade em que a gente vive, em que nós podemos, através do fazer educativo, contribuir efetivamente na edificação de uma nova civilização. Então seja muito bem-vindo ao CEV. Hoje o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial, virtual e híbrida. Então, para saber aonde tem o CEV, como você faz para participar ou para ter mais informações, entre em contato conosco no WhatsApp 5014-2253 ou no nosso e-mail cev@sni.org.br, e a gente vai ter o prazer de te responder e entraremos em contato. Venha participar conosco. Muito obrigada! Primeiro de setembro de 2023, 10 de setembro de 2023, Seminário do Triunfo Espiritual na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. 10 dias de reflexões, 10 dias de transformações, 10 dias de orações, 10 dias de triunfo espiritual. Reserve essas datas, de 1 a 10 de setembro de 2023. Mais informações, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo e-mail seminários@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 17. Reserve seu tempo, cuide de você. Muito obrigado!